Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite na tua presença. Que o Senhor venha de forma maravilhosa falar em nossos corações, através da tua palavra nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amém, irmãos? Estou muito feliz e muito honrada e muito nervosa também, porque é muita responsabilidade, né? Eu sou apenas aprendiz do mestre Júnior. O Júnior é o nosso professor oficial. E é com muita honra que eu faço isso aqui hoje, tá, irmãos? Falar para vocês sobre o livro de Ruth. Parece um livro pequeno, né? Apenas 4 capítulos, mas de uma riqueza, de uma profundidade, de uma grandeza muito grande. Então, o livro de Ruth é interessante porque, olha, pare para pensar. Depois do Pentateuco, né? Todos aqueles 5 livros da Bíblia, vem Josué, vem Juízes, depois vem Ruth. Parece uma coisa meio aleatória, né? Mas nada na palavra de Deus é aleatório. Tudo tem um porquê e tudo se conecta de forma maravilhosa, porque Deus assim faz. E Ele é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Quem foi o autor de Ruth? Nós não temos uma pessoa definida. Os judeus acreditam o livro de Ruth ao profeta Samuel. E eu pesquisei um pouquinho mais para falar para vocês. Foi Samuel que ungiu a Davi. Então, quando os israelitas perguntassem assim, afinal de contas, de onde veio esse rei? Samuel teria base, teria documentação para falar, eu sei, porque foi ele que escreveu sobre Ruth. Amém? Se você depois puder abrir a sua Bíblia aí, só para você se localizar onde está Ruth, porque é um livro pequenininho, né? Com 4 capítulos só, mas pega para você se familiarizar. O livro de Ruth é uma bênção, é um livro de uma riqueza teológica muito grande. Dito isso, que provavelmente foi Samuel quem escreveu esse livro, Ruth se passa no tempo dos juízes. Lembram que o pastor Elvis falou sobre o tempo dos juízes? Era um tempo de escassez, fome em Israel. Era um tempo que o povo estava meio perdido, estavam desonrando a Deus, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Estou mentindo, Júnior? Então, Israel estava meio perdido. Por quê? Eles eram acostumados a ter um líder. Primeiro foi Moisés, que direcionava eles, depois Josué, e com a morte de Josué, aconteceu toda aquela confusão e o povo ficou meio perdido. Então, havia muita falta de temor em Israel, o povo se tornou idólatra, adoravam outros deuses, e é nesse contexto que aparece o livro de Ruth. E o livro de Ruth começa assim, no capítulo 1, já começa falando exatamente isso. O capítulo 1, versículo 1, começa assim, olha, nos dias sombrios que estava lá em Israel, naqueles dias maus. Eu vou contar para vocês entenderem, tá? Então, o capítulo 1 começa falando, apresentando essa família de Noemi e seu esposo e seus filhos. Mas, basicamente, o livro de Ruth tem 3 personagens principais, que é Noemi, a viúva, né? Ruth, que é a moabita, que morava lá em Moabe, e Boaz, que é o agricultor, que é aquele que vai resolver, né, essa situação. Vocês estão entendendo até aí, gente? Se eu estiver falando rápido, vocês falam, Vanessa, desacelera, tá? Então, vamos lá. No capítulo 1, começa contando a história de Elimeleque. Olha para vocês verem, irmãos, como que a situação em Israel estava muito ruim. Elimeleque pega a sua família, Noemi, seus filhos, sai de Israel, sai de Belém e vai para Moabe. Só que Moabe era um lugar muito ruim também. Moabe era um lugar de pessoas que adoravam outros deuses,
era um lugar onde as pessoas viviam em práticas pecaminosas o tempo todo. E o mais interessante, não era uma terra fértil. Não era uma terra assim, nossa, vamos para Moabe, porque lá planta, tudo que planta dá. Não era assim. Era uma terra que não era boa, era uma terra no deserto. Mas concordam comigo que Israel estava tão ruim, a ponto de Elimeleque, um judeu, pegar sua família e ir morar em Moabe? Então Elimeleque faz isso. Pega sua esposa, Noemi, seus filhos e vai para Moabe. Isso tudo está no capítulo 1. Chegando lá em Moabe, que ele pensou de repente que seria uma coisa boa para ele e sua família, Elimeleque morre e deixa sua esposa viúva, Noemi. E os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas. Isso também não era legal na época. Não era interessante que os israelitas se casassem com as mulheres de Moabe. Outra curiosidade para vocês entenderem. Lembra da filha de Ló, que teve uma relação ilícita com seu pai? Dessa relação nasceu um camarada que se chamava Moabe. A partir daí surgiu essa nação de Moabe. Viu como é que já foi uma nação gerada em pecado? Não é, Júnior? Então, as mulheres moabitas já eram mulheres muito mal vistas. Então, para os filhos de Elimeleque, que vieram de Jerusalém, se casar com mulheres moabitas já não foi uma coisa muito legal. Mas os filhos de Noemi e Elimeleque se casaram com duas mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth, que é o livro de Ruth, e a outra se chamava Orfa. Passaram-se 10 anos deles ali em Moabe. Os 2 filhos de Noemi também morrem. Então Noemi fica viúva, sem marido, porque tinha morrido Elimeleque, e os seus filhos também tinham morrido. Então Noemi se vê só, numa terra estrangeira, sem esposo, sem um homem, e sem os seus 2 filhos, homens também. Então, vocês concordam que nós tínhamos 3 viúvas ali? Noemi e suas 2 noras. E a fome e a escassez tomou conta daquele lugar. Entenderam até aí? O capítulo 1? Então, Elimeleque sai de Jerusalém já numa fase muito ruim. Ele vai para Moabe, lá fica um pouco pior, né? Nada é tão ruim que não possa piorar. Foi o que aconteceu com Elimeleque. E é interessante que eu anotei várias coisas aqui, irmãos, mas eu não vou conseguir falar, porque eu fiz tanta anotação. É interessante que a família de Elimeleque, os judeus, quando Elimeleque falou que ia para Moabe, muitos ficaram assim, poxa vida, né? Tanto lugar para esse homem aí, um homem sério, um homem de família, mas ele decide ir para lá. Então, eles lá em Moabe, mortos os filhos de Noemi, seu esposo morre. Aí nós vamos já para o capítulo 2. No capítulo... Não, nós ainda vamos ficar no capítulo 1. Então, no capítulo 1, Noemi se vê perdida, né? Seu marido morreu, seus filhos morreram, e eles estão naquela cidade onde não era o Deus que eles adoravam, e eles faziam abominações terríveis contra Deus, e Israel estava numa situação muito parecida com a de Moabe. E ela fica só, porque o seu esposo morre e os seus filhos também morrem. E naquela época era interessante que era tradição. A mulher só podia se casar com alguém da sua própria família, né? Então, Noemi, quando ela chega para suas noras e
ela fala para elas assim, olha, chama a Orfa, chama a Ruth e fala assim, minhas filhas, não dá para eu viver mais aqui. Então eu vou voltar para a minha cidade. Porque eu fiquei sabendo que lá está ficando tudo bem. As pessoas têm pão e eu vou voltar para lá. Afinal de contas, já sou viúva. Vocês também já não têm seus maridos. E vocês, eu estou liberando vocês. Vocês estão livres para se casarem com outros homens. Porque naquela época, a mulher só podia se casar com alguém da família. Então, Noemi vira para aquelas mulheres e fala assim, olha, se eu me casar hoje, e se eu tiver filhos essa noite, ainda assim, eles não vão crescer e vão virar homens a tempo de um deles se casar com vocês. Não é justo. Deus Ele está castigando a mim. Vocês não podem pegar isso para vocês. Então, vocês, por favor, voltem para suas famílias, voltem para os seus pais, porque eu estou voltando para a minha terra. Não dá mais para viver aqui. E se nós lermos a palavra, eu quero que você leia depois, a palavra fala que elas choraram muito. Muito. Houve choro e pranto mesmo, delas ter que se desligarem da sua sogra. Mas uma delas, órfã, disse, ok, nós vamos voltar. Eu vou voltar para a casa dos meus pais. Mas Ruth, não. Eu quero que você leia comigo. Eu quero que você leia comigo esse versículo. Está com ele fácil aí, Júnior? Então, na insistência de Noemi, de falar para as noras dela que ficassem, que voltassem para suas famílias, Ruth não aceita. Ruth fala assim, Noemi, não, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar com você. Você vai voltar para a sua terra? Eu vou voltar com você. E ela fala assim, olha, para a sua sogra, Noemi. Ruth, porém, respondeu. Gente, isso é tão bonito, porque uma das coisas do livro de Ruth que fala muito comigo é a lealdade. Ruth era muito leal à sua sogra, ao compromisso que ela fez. E se nós formos olharmos, se a gente for olhar bem, não tinha nenhum benefício em Ruth ficar com Noemi. Noemi já era velha, era idosa, viúva. E você vê o amor dela pela sogra. E ela vira para Noemi e fala assim, olha, Ruth fala assim, olha, Ruth, porém, respondeu, não instas comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de você. Olha que fidelidade e que lealdade de Ruth com sua sogra. Então, dito isso, ela decide acompanhar Noemi de volta para Jerusalém. Estão entendendo até aí? Tranquilo? Ok. Voltando para Jerusalém, para a sua terra natal, o capítulo 2 começa com Noemi discutindo com Ruth aonde encontrar comida. Porque elas tinham voltado de Moabe, eram duas viúvas, e até se organizar ali de volta, eu acredito que não tenha sido uma coisa muito fácil, né, gente? Duas mulheres, ainda mais naquela época. E naquele momento que Noemi e Ruth voltam para a terra delas, estava acontecendo a colheita da cevada nos campos em Belém. Estão conseguindo acompanhar comigo? E Ruth, era tradição naquela época,
E era tradição naquela época, era uma lei judaica, de que na época da colheita, tudo que sobrasse dos campos, todas as espigas que caíssem, as viúvas, os mais necessitados, podia pegar o que sobrasse. Então, o que Ruth combinou com Noemi? Noemi falou assim, olha, Ruth, vamos fazer o seguinte, Ruth diz para Noemi, assim, eu vou para os campos, vou colher o que cair das colheitas e nós vamos trazer sustento para essa casa. Olha para você ver como é que Ruth foi fiel, né? Até ali naquele contexto de dor, ela ainda cuidava da sua sogra. Então Ruth sai e começa a colher os grãos no campo de um fazendeiro que se chamava Boaz. Memorizaram esse nome? Então Noemi, mas Ruth voltaram para Belém e lá Ruth começou a colher o que sobrava da colheita nos campos de Boaz, desse fazendeiro que se chamava Boaz. E Boaz, a palavra de Deus fala que ele era um homem muito generoso, ele era uma pessoa muito boa, conhecido na região por sua bondade. E algo interessante sobre Boaz, eu anotei aqui, eu queria compartilhar com vocês. Vocês lembram quando o Júnior falou de Jericó, que Josué foi entrar em Jericó e Raabe, a prostituta, deu abrigo aos espias, lembram disso? Boaz, esse fazendeiro, ele era, eu anotei aqui para vocês verem, ó. Ele era bisneto de Raabe. Olha para você ver como que veio vindo a geração e como que Deus tinha um propósito, até nessas coisas, né? Por isso o nome de Raabe está lá na genealogia de Jesus. Então Raabe gerou alguém, né, da geração dela, que foi Boaz, há 100 anos para frente, que seria alguém que ia redimir uma viúva, ia dar abrigo, ia dar alimento, ia resgatar aquela mulher. Então, Boaz fica sabendo que Ruth estava nos campos dele, colhendo o que sobrava da colheita. E quando ele fica sabendo disso, o que Ruth faz, quando ele fica sabendo da sua lealdade com sua sogra, ele fica extremamente comovido. E ele fala assim, essa mulher é uma mulher diferente. Olha que fidelidade, olha que lealdade. E ele dá uma ordem para os seus servos. Ele fala assim, ó, quando vocês forem colher, deixe mais espigas caírem, de propósito, para ela conseguir levar mais comida para a sua casa. E eu achei isso muito bacana. Mas Boaz ainda não sabia de fato quem era Ruth. Só sabia que ela estava ali naquela terra acompanhando a sua sogra, que ela tinha saído de uma terra, tinha saído da terra dela, deixado seus pais e estava ali com sua sogra, dando acolhida para ela, né? E a palavra de Deus fala que em certo momento, no momento que Ruth se apresentou nos campos de Boaz, Boaz a viu. E Boaz ficou impressionado com ela, né? Ficou admirado com sua lealdade, com sua fidelidade. Aí no capítulo 3, se você ler o capítulo 3 de Ruth, começa com Noemi falando para Ruth bolar um plano para que Boaz olhe para ela com um olhar, que ele note ela. E quando Noemi combina isso com Ruth, Ruth até naqueles dias ainda usava roupas de luto, roupas pretas, dizendo assim, eu sou viúva, né?
Mas naquele dia que Noemi conversa com ela, ela tira as suas roupas de luto e pensa assim, olha, Boaz pode olhar para mim. Boaz pode ver em mim alguém para ser sua esposa. E Ruth tira suas roupas de luto e isso indicava que ela estava disposta a se casar com ele. Estão entendendo até aí, irmãos? Eu estou falando muito rápido. Eu estou falando bem rápido mesmo para vocês entenderem. No capítulo 3, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia, só um minutinho. Então, no capítulo 3, Noemi e Ruth bolam, né, esse plano para Boaz notá-la ali naquele contexto. E Boaz diz que Ruth é uma mulher de caráter nobre e diz para ela se apresentar a ele, que ele a resgatará. E interessante vocês saberem que Boaz era um parente de Elimeleque. Então ele tinha direitos. Sobre Ruth. Só que ainda no capítulo 3, quando Boaz mostra interesse em Ruth, e quando Noemi fica sabendo disso, ela fica muito feliz. Ela fala assim, Ruth, apareceu o seu resgatador, aquele que vai te comprar, aquele que vai tirar a gente dessa situação. E no capítulo 3 ainda, se você ler lá, você vai ver que aparece nesse contexto um outro parente de Ruth. Meio que para estragar, né, aquilo que poderia dar certo para eles. Aí Boaz fala assim, poxa vida, apareceu um parente seu, uma outra pessoa que pode se casar com você. Mas ele reúne os anciãos em Jerusalém, faz uma reunião e fala assim, olha, eu quero ter o direito de resgatar Ruth. E é interessante que quando a pessoa resgatava aquela mulher para casar, ele devolvia de volta tudo aquilo que a pessoa tinha perdido. E a família de Noemi tinha perdido tudo. Nesse tempo ruim em Jerusalém, tinha perdido as suas terras, tinha perdido suas fazendas. E quando Boaz resgata Ruth, ele devolve tudo para Noemi. Todas as terras, tudo que ela tinha. E devolve também a honra para Noemi, sua sogra. Estamos entendendo até aí, gente? Então, no capítulo 3 ainda, no capítulo 3, fala que depois da colheita, Boaz estava como se fosse num campo aberto. Como é que eu vou explicar para vocês? Ele estava... Sabe quando você vai limpar o feijão? Ou que você, numa peneira, você sacode, joga para cima para o que é ruim sair, para o que é bom ficar? Boaz estava fazendo isso num campo aberto, onde o vento passava e estava muito feliz. É quando Ruth chega para ele e se apresenta para ele, se mostra para ele e declara para ele que ela tinha interesse em estar com ele, em ser sua esposa. E ali ela passa a noite deitada aos seus pés, porque Boaz estava muito feliz, porque foi boa a colheita, a prosperidade estava voltando para aquele lugar, então ele estava contente. Naquela manhã, quando ele acorda, ele fica sabendo que possivelmente teria um outro resgatador para Ruth. E aí ele fica extremamente triste, porque, poxa vida, né? Outro resgatador? Eu queria Ruth para mim. E ele reúne os anciãos de Jerusalém e fala para eles. Vamos ler? Ele mostra o seu interesse em ter um compromisso com Ruth.
Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou um pouco nervosa. Deixa eu achar aqui onde que foi que eu anotei. Enfim. Deixa eu pegar aqui. Vou ver onde que eu marquei aqui. Quero ler com vocês. O capítulo 4. O capítulo 4, versículo 1 fala assim, olha, Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando-lhe. Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. 2. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu, manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo, toma adiante dos Moabitas e diante dos anciãos do meu povo. Se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-no, para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima. E eu, depois de ti, então, disse ele, eu a redimirei. Nessa hora, Boaz fala assim, olha, sou eu que sou o resgatador, sou eu que quero redimir essa mulher. E no capítulo 4, nós começamos com Boaz trazendo essa dignidade, né, para a família de Noemi e para Ruth. E é interessante que Boaz vem com uma figura de redenção mesmo ali para Ruth, né? O capítulo 4 fala, ele se casa com ela e eles têm filhos. E no versículo 11 e 12 do capítulo 4, fala o seguinte. Diz assim, olha, os líderes e todos que estavam à porta confirmaram, somos testemunhas, que o Senhor faça com que essa mulher que vai entrar na sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel, que você seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Então Boaz resgata Ruth, se casa com ela, e eles têm um filho, e o nome do filho de Boaz e Ruth se chama Obed. E Obed, no versículo 17, põe aí, Júnior, 4:17. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram, Noemi tem um filho, deram-lhe o nome de Obed. Este foi pai de Jessé e pai de Davi. Olha que interessante, né? Parece uma história aleatória, mas não é. Foi a partir de Ruth, a partir dessa história que pareceu começar ruim, que houve um resgatador, que a partir daí, dessa mesma linhagem, nasce Jessé, que é pai de Davi, que vem Jesus, que também é da descendência de Davi. E eu anotei algo muito interessante aqui, irmãos. Então, Ruth foi a bisavó de Davi, para vocês entenderem, né? A gente não consegue entender muito bem, mas o Senhor, Ele usa formas e meios de trabalhar que nós não compreendemos. Mas o que nós sabemos é que Ele está no controle de todas as coisas, né? Ele é o nosso Redentor, Ele é aquele que nos redime. E esse foi o modo pela qual Ruth, uma mulher moabita que parecia condenada ao fracasso, cuja coragem e a fé
a levaram a deixar o seu povo, tornou-se mãe na linhagem real e que finalmente produziria o seu primeiro rei. Então, uma pessoa improvável que parecia sem expectativa, o Senhor Jesus sempre traça formas que nós não compreendemos. É, na verdade, é fato, né? Esse possível resgatador, se ele casasse com ele, ele perderia muitas terras, então ele preferiu abrir mão de estar com ela. E eu anotei algo aqui muito importante, irmãos, que é o que eu quero que fique no coração de vocês. Ruth, ela é o símbolo de todo cristão, né? E até mesmo de nós, da própria igreja. Redimida é o que nós somos, né? Nós somos colocadas numa posição de grande favor, mesmo sem a gente merecer. Nós somos dotados de riquezas e privilégios, porque o Senhor Jesus Cristo fez isso por cada um de nós. Nós somos exaltada, a igreja é exaltada, porque nós somos a própria noiva de Jesus. Ele é o nosso Redentor e nós somos amadas. A igreja é amada pelo Senhor. Deus nos ama, Deus ama a igreja com um afeto mais profundo. Vocês compreendem isso? E é essa relação pela qual a história de Ruth, de redenção, nos conecta. É o nosso coração de cristão entendendo essas coisas, né? Essa profunda de como nós estávamos, de como era o nosso real estado de tristeza, de pobreza. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos uma nação, nós não éramos ninguém. Jesus Cristo aparece para nos resgatar. Né? Quando nós não éramos ninguém ainda, quando nós não tínhamos nenhuma expectativa, o Senhor Jesus foi o meu Redentor e o seu Redentor. Então, quando eu olho para essa figura apenas de Boaz, que foi lá e resgatou Ruth daquela situação, é eu e é você. A verdade é essa. Eu era perdida. Eu não tinha ninguém. Eu não tinha expectativas. Jesus Cristo, através do seu sacrifício, me enxertou nele. Hoje eu sou filha dele. Por Cristo Jesus. Hoje eu posso olhar para o nosso Deus e me achegar a Ele. Porque hoje nós temos um Pai. Não porque nós fizemos algo, ou porque nós merecemos, não. E o principal é, diante de tudo que eu falei, seja leal, seja fiel ao Senhor, seja fiel aos seus relacionamentos. Quando nós olhamos para a história de Ruth, é interessante porque nós vivemos num mundo muito caótico de fidelidade, de honra. Hoje as pessoas só estão com um ou com o outro se tem alguma coisa por trás. Mas será que nós abriríamos mão dos benefícios para estar com alguém apenas para ajudá-lo, como Ruth fez? Então, quando nós nos dispomos a esse amor, a essa disponibilidade, quando nós colocamos o nosso Deus diante de nós como aquela luz que nos guia, não tem como. Então, quando Ruth olha para sua sogra e fala assim, olha, o seu Deus será o meu Deus. O Deus de Israel achou graça nela e planejou todo um plano para que ela fosse resgatada, assim como Deus fez comigo e com você. Nós éramos perdidos, nós não tínhamos uma identidade, nós não tínhamos uma nação, e hoje nós somos herdeiros, co-herdeiros, fazemos parte de um reino que não tem fim. Porque Jesus Cristo pagou a nossa dívida, porque Jesus Cristo nos resgatou.
Essa é a mensagem real do livro de Ruth, que parece, se você ler, apenas um texto poético. Não é. Tem a ver com Cristo, tem a ver com redenção, tem a ver com o que Ele fez por mim, por você e pela sua igreja. Nós somos a noiva amada dEle, Ele se entregou por nós, Ele nos resgatou e nós estamos aqui vivendo em conformidade com o que Ele quer, porque um dia Ele virá nos buscar. Amém? Vamos orar? Peço perdão, tá, irmão, se eu falhei em algo. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor falou conosco. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz e do seu amor. Deus, que o Senhor possa falar conosco cada vez mais. Te louvamos, te damos graça. Obrigado, Jesus. Amém.